As notícias do estado e de Maringá na palma da sua mão e onde você estiver. Paraná Portal. Economia, política, esportes e o agronegócio. As últimas notícias sempre atualizadas e em primeira mão. Paraná Portal, o seu portal de notícias de Maringá e região. Acesse paranaportal.com.br/Maringá. Olá pessoal, eu sou a Lívia. E eu sou a Bárbara. E hoje nós estamos de volta com mais um episódio do Consultório Materno. E nós iremos falar sobre um tema que envolve muitas questões, que é separação e guarda de filhos. E para falar sobre isso, nós convidamos a Thalita Arruda, que é advogada e doutora em violência doméstica. Seja bem-vinda, Thalita. Muito obrigada pelo convite. Me sinto muito honrada e principalmente por falar de um assunto que afeta tantas vidas de nós mulheres, né? Sim, com certeza. O divórcio é uma saída que casais em conflito encontram para dar um desfecho a uma história a dois. No entanto, quando essa história envolve a presença de filhos menores, obrigatoriamente haverá uma discussão sobre a guarda, ou seja, com quem eles irão ficar. É nesse momento que questões mal resolvidas entre o casal podem aflorar e atrapalhar um acordo sobre a guarda. E o que poderia ser um acordo sobre guarda acaba se tornando uma disputa por guarda. Por isso que existem os advogados, que nos auxiliam a lidar com essas questões de forma mais objetiva. Esse é um tema complexo e por isso, quando há disputa de guarda no Tribunal de Justiça, é necessário que haja participação de profissionais de diversas áreas. Apesar da decisão final ser dada por um juiz, ele necessita muitas vezes do auxílio de profissionais especializados, como assistentes sociais, psicólogos, médicos, pedagogos, a fim de julgar qual o melhor interesse da criança ou adolescente envolvidos no conflito. Então, vamos começar aí falando sobre os tipos de guarda, né, Thalita? Acho que esse é um ponto pra gente, o nosso ponto de partida, né? Quais as diferenças? Primeiro, vamos pedir para nossa convidada se apresentar. Vamos. Do que entrar já no tema, então tá. Para as pessoas conhecerem um pouquinho do seu trabalho. Tá. Sim. Bom, a gente não tinha formalizado, né, uma apresentação, mas vou falar um pouquinho aqui da minha atividade. Eu sou advogada há 22 anos já. Espero que não façam as contas sobre a idade, né? Mas tudo bem. É só você não falar quando você se formou. Tá? Vou ficar quietinha, ótimo. Leciono também já em universidades há 18 anos, então a minha paixão pelo direito, ela vai muito além do que a advocacia somente. Eu gosto muito de participar e me sinto muito honrada pelo convite, justamente porque esclarecer a população faz parte dessa paixão também. E principalmente em relação aos direitos das mulheres, que durante milênios foram sempre solapados, né, por toda essa cultura do patriarcado e esse machismo exagerado e nefasto que a gente tem. Então essa é uma espécie de uma bandeira que eu carrego no escritório, embora o meu escritório não tenha só essa área, né? A gente trabalha também em outras áreas, tem outros advogados que trabalham conosco lá no escritório, mas a maior parte da clientela é realmente nessas questões aí relacionadas à família e também à violência contra a mulher. Os crimes sexuais, todas essas questões, isso. As pessoas esquecem que a vítima também precisa de advogado muitas vezes. Quase sempre eu advogo pela vítima, não na defesa do agressor. E o que você estava falando, né, a respeito da violência doméstica, que essa mulher ela vai precisar ter os seus direitos garantidos, né? A mulher que apanha, a mulher que vai em busca da prisão do agressor. Tem outras coisas envolvidas, pensão, guarda de filho, a separação, né? São muitas questões que ela vai precisar enfrentar e lidar da melhor forma possível, já que ela está vivendo ali, e nisso vocês sabem muito mais do que eu, um momento de luto, porque a relação morreu, né? Sim. É algo que aflige muito essa família como um todo, e além dessa falência emocional do casamento, ela ainda precisa dessas questões práticas, porque não adianta a pessoa esconder a cabeça como como é que chama aquele animal? Avestruz. Um avestruz, isso, me tinha me fugido da palavra. Esconder a cabeça como um avestruz e achar que tudo vai passar. Não vai passar. Ela precisa tomar atitudes, e aí é claro que na área de família, como advogada, a gente precisa ter o acolhimento, tratar a pessoa com muita delicadeza, porque é um tema muito delicado e sofrido,
Mas, por outro lado, a gente também precisa mostrar para ela o caminho da objetividade Sim. e daquilo que é melhor para que o conflito cesse ou ao menos diminua. E não é só cessar a violência, né? Cessada a violência também tem as garantias de direitos. Sim, né? com certeza. E principalmente as garantias dos filhos. Porque, no geral, na nossa cultura, os filhos ficam com as mães. Isso é o mais comum. Não estou dizendo nem que é obrigatório, nem que é o certo. Isso é caso a caso, a gente precisa analisar. Mas é o mais comum. Então, além dela se responsabilizar por todas as perdas que ela teve, que ela vai ter que gerir ali com aquele ex, ela ainda precisa gerir os interesses dos filhos, porque ela vai representá-los. Né? E aí, então é bem falando complicado. dos filhos, Sim. quais são os tipos de guarda? Certo. As pessoas fazem um pouco de confusão em relação à guarda e à convivência. Guarda, nós só temos 2 tipos, que é a chamada de unilateral e a compartilhada. Unilateral ou exclusiva, né? Que é aquela exercida por apenas um dos genitores. Quando a guarda ela é unilateral ou também chamada de exclusiva, aquele genitor, ele tem a responsabilidade de gerir os interesses daquele filho ou filhos, né? Dependendo quantos forem, e também tem a responsabilidade de decidir tudo na vidinha daquela criança, a respeito da escola que ela vai estudar, se ela vai fazer uma cirurgia ou não, se ela vai botar aparelho ortodôntico ou não vai, se ela vai fazer uma viagem com a escola, permitir ir numa colônia de férias, onde ela vai passar noites fora do lar. Todas essas decisões a respeito da vida da criança, quem vai tomar é o genitor guardião. Sim. Tá? Ele não precisa consultar o outro genitor. Quando a guarda é compartilhada, essas decisões todas precisam necessariamente ser compartilhadas, ser de ambos. E é aí que começam muitos problemas. As pessoas fazem confusão porque elas acham que guarda compartilhada é dividir a convivência. É a guarda alternada, e né? isso não é. O que divide a convivência é a guarda alternada, que na verdade ela é uma modalidade de convivência, porque ela não é um tipo de responsabilidade diferente dessas outras 2 que eu falei anteriormente. Então a guarda compartilhada, quer dizer, alternada, ela só é uma forma diferente de exercitar a convivência, que aí sim as crianças ficam, ou a criança na casa dos 2 de forma equânime, eles dividem a semana, ou dia sim com um, dia não com o outro, né? Vai revezando, ou uma semana com o outro, 15 dias com um, 15... Depende do arranjo que for melhor para aquela família, para a realidade daqueles pais e também para a realidade dos filhos. Tudo conta. Então, a guarda compartilhada, ela não significa que a criança vai morar com os 2. Não. Ela significa que todas as decisões que vão ser tomadas sobre a vida da criança precisa passar pelos 2. Então, ela pode ter uma guarda compartilhada em que ela mora com a mãe ou com o pai e receba a visita, né, do outro genitor. Em geral, as pessoas fazem justamente essa confusão. Então, compartilhar a guarda é compartilhar responsabilidades. Não é compartilhar convívio de forma igualitária, né? É essa a diferenciação. Então, normalmente, mesmo com guarda compartilhada, que hoje é a preferência dos juízes em geral, até porque a lei fala para tentar ao máximo manter, né, o compartilhamento da responsabilidade, a criança vai ter que ter fixado o seu domicílio. Então, se o domicílio vai ser ou com a mãe ou com o pai. Ou, às vezes, além de compartilhar a guarda, eles vão alternar a convivência. Entende? Sim, sim. Pode acontecer também. No meu ponto de vista, não é bom. Eu não gosto desse compartilhamento, porque as razões de saúde, vocês Sim. sabem muito mais que eu, mas a criança fica sem rotina. Ela vira aquela criança mochilinha, que às vezes as pessoas falam, né? E eu acho isso muito ruim para a criança. Sim. Ela fica insegura, ela começa a ter receio de que, hoje quem que me busca? Hoje para qual casa que eu vou? Hoje onde que eu vou dormir? Ah, lá tem o meu ursinho, aqui não tem. Ah, naquela casa eu tenho mais conforto, aqui eu tenho menos. Lá, eu queria minha blusa azul e tá lá na casa. E tá na outra casa. Eu não peguei meu material todo para aula de amanhã. E essa Sim. vida de mochileiro, né? Acho que até nós adultos que já passamos por isso, de ter que viajar, arruma a mochila, arruma a bolsa, chega em casa, desfaz, depois faz de novo toda semana. É muito A criança estresse. fica sem um lugar, né? É muito Para nós estresse. adultos, imagina para uma criança, Tá. né? E aí, como é que você vai cobrar de uma criança que ela se
se lembre de tudo. E aí, muitas vezes, aquele genitor que foi buscar a criança e que só sente falta do objeto ou da roupa, né, o que for, quando chega lá na outra residência, fala, mas por que você não pegou? E a criança às vezes não lembra. E aí vira um jogo de acusação, daí a criança fala que não lembrou, daí às vezes começa a chorar, já vira um estresse, daí liga para a mãe ou manda mensagem, o outro já não quer responder porque existe alguma rusga por trás que faz com que o conflito sempre esteja ali aflorado. É tudo muito complicado. Olha, eu já vi brigas homéricas porque a mamadeira chegou suja. Porque esqueceu a chupeta, sabe? Você tem que chamar o conselho tutelar porque não lavou a roupa da criança e não mandou a roupa limpa. Mas tudo isso é questão mal resolvida do casal, não é? Então, só que as pessoas não entendem às vezes isso, sabe? É bastante complicado quando você está advogando para uma das partes, você ter que, às vezes, jogar real, sabe? Dizer para ele, olha, você só está arrumando picuinha com a outra pessoa porque você está com sentimentos mal elaborados. Você precisa se tratar, meu amor. Né? É complicado. Procurar terapia, por favor. Sutilmente, né? Quando a gente vai pegando intimidade, a gente fala. Mas é difícil, porque muitas coisas são mera picuinha. Thalita, me ocorreu uma questão que não estava no nosso roteiro, mas me ocorreu, né, escutando você falar sobre isso, sobre essas picuinhas, sobre a guarda. Eu vou dar uma situação aqui que não é nem tão hipotética assim, que eu pensei nisso por causa do caso da Luana Piovani e do Scooby. Você deve acompanhar, mais ou menos sei o que está acontecendo. Pelo que eu entendi, um dia a Luana Piovani expôs nas redes sociais dela de que eles não foram casados. Certo. E que a definição de guarda, ela não foi feita na justiça e que agora eles estavam entrando com um processo para definir. Então, o que acontecia? O que acontece com muita recorrência, né? A gente vê a briga entre os dois que deveria ocorrer num outro espaço. Nas redes sociais, porque são coisas que parece que não foram estabelecidas por lei. Mas a questão é o seguinte... E aí, qual que é a questão aí? Porque a gente até trouxe o caso da Luana Piovani, e a minha opinião em relação a esse caso isso não deveria estar sendo discutido em redes sociais, porque tem menores que estão envolvidos. Então, eles estão expondo a vida dessas três crianças. Sim. Deveriam ter advogados. E ela trouxe isso da necessidade de um advogado, e o Scooby também, como uma coisa... Nossa, vai ter que procurar um advogado para resolver isso. É a coisa mais normal. Fazer ir por esse caminho. Exatamente. 3 crianças? Em primeiro lugar, que nenhum tipo de estabelecimento judicial de qualquer acordo pode ser feito em relação a menores sem que passe pela homologação do juiz. Enrolou a língua aqui agora. Se o juiz não homologar, não vai surtir efeitos jurídicos. Então não pode. Por isso que a gente pode fazer divórcios extrajudiciais no cartório só quando não envolve filhos menores. Senão não pode. Justamente porque tem que haver fiscalização. Tem que haver um terceiro, né? Alguém imparcial. Porque senão os direitos dessas crianças podem estar prejudicados pelo capricho dos pais, que é o que normalmente acontece. Então, no caso dela, o que aconteceu, assim, claro, né, com base no pouco de informação que eu tenho. Talvez algum detalhe do processo ali mude a versão do que eu vou dizer aqui. Mas a questão é o seguinte, se eles não tinham um casamento, quando eles se separaram, não houve uma dissolução judicial. Não houve um divórcio judicial. Exato. Como isso não foi feito na justiça, eles simplesmente se separaram de fato, né, de corpos, cada um foi morar para o seu lado, não houve um estabelecimento de qual seria o regime de convivência, de guarda, de pensão, de responsabilidade. Foi um acordo entre eles. Então aí o que é necessário fazer, que eu sempre indico para as clientes, tem filho, não importa que não casou, entra com reconhecimento e dissolução de união estável. Porque no reconhecimento com dissolução, você vai fazer tudo o que você faz num divórcio. Dissolve o vínculo, estabelece guarda, estabelece convivência, estabelece pensão, patrimônio, o que fica para quem paga o quê, que dívida que um vai aguentar e o outro vai abrir mão, tudo isso. Então precisa fazer. Não é porque você não foi casado no papel que você não tem que dissolver as coisas no papel. Porque isso surte muitos efeitos jurídicos. Então, é necessário. Se tiver filho envolvido, não tem jeito. E essa é uma recomendação que eu faço para as minhas pacientes também.
faz o acordo na justiça. Porque às vezes você tá tudo bem hoje. Mas é igual o Luana Piovani e Scooby. No momento tava tudo beleza. Mas aí ele se casa, aí ele tem outros filhos, aí o acordo muda. Exatamente. Ou E aí até as próprias pessoas mudam de intenção, Isso. ou às vezes vem alguém fazer a cabeça. Isso acontece, é muito comum. E se você não tem um negócio protocolado, né? E é muito comum isso com a pensão. Sim. Ah, eu combinei Não, lá pensão 500. de boca é tiro no de pé. De boca, meu Deus do céu, É né? a pior coisa. Ou pensão ou regime de convivência. Feito só de boca, como as pessoas comumente falam, é tiro no pé. É pedir para ter problema. Não adianta. Outra coisa que acontece muito também, às vezes as clientes vêm de advogados anteriores que fizeram o divórcio e que agora elas estão enfrentando os problemas, depois de algum tempo. Aí eu pergunto, tá, e qual foi o regime estabelecido de convivência lá quando você fez o seu divórcio com o colega, né? Ah, eu deixei as visitas livres e a guarda é compartilhada. Eu falei, você é louca? Porque visita livre com guarda compartilhada é só quando o casal é extremamente civilizado, sensato, se dá extremamente bem. Que nem deveriam ter se separado. analisado. Que Extremamente deveria ter analisado. pensado, será que é só amor que segura uma relação? Se não for, fica do jeito que tá, porque vocês se dão bem, né? É só nesses casos, senão não tem como. Por quê? Quais as implicações? As implicações é que se você não tem tudo regulamentado, o outro faz como quer. E aí aquele que normalmente é o guardião, ele se sente muito prejudicado. Em geral é a mulher, porque ela fica com a vida tolhida. Ela não consegue mais marcar nenhum tipo de compromisso, ela não consegue viajar, ela não consegue se programar, não consegue nem marcar o dia da diarista, porque ele vai lá e busca e leva e traz a hora que quer. Sim. Então não dá para fazer isso. Quebra toda a rotina da criança. E aí se ela pega e fala, por exemplo, hoje você não vai levar porque eu programei, sei lá, uma saída com os da minha amiguinhos. prima. Isso, algo assim. Aí você está cerceando o meu direito de ser pai? Isso é alienação parental? Aí chama a polícia. Aí pronto, entende? Então regulamenta e cumpre. É bom para todo mundo. E Thalita, um dia eu comentei com a Bárbara e que uma fala de uma professora minha que eu tive no mestrado, e aquilo ecoou dentro de mim, porque num primeiro momento eu fiquei impactada com o que ela falou, mas depois eu fui vendo que é algo que faz muito sentido. Ela falou Te assim... chocou a priori, me chocou, né? aquela fala dela, mas depois eu falei, isso é muito verdadeiro. Ela disse o seguinte, que o casamento, ele é um pacto em que a gente deixa a nossa sexualidade perverso polimorfa. Ela estava dando aula sobre isso. O que é a sexualidade perverso polimorfa? São os nossos impulsos mais arcaicos, primitivos. O que o casamento faz? Ele reprime isso. Ele deixa ali em stand-by. Não quer dizer que a gente não tenha essa natureza perverso polimorfa. Todos nós temos. Mas o casamento, a gente faz um pacto com o outro. Que eu não vou, já que eu casei com você, eu não vou ficar batendo em você. Não vou me utilizar disso com você. Não vou ser violento com você. Quando há uma separação, um divórcio, esse pacto se desfaz. Sim. E toda Como essa todos os outros natureza perverso polimorfa, ela... Eclode. E aí, que eu ia chegar em você, que o advogado é aquele que fica no meio dessa natureza perverso polimorfa manifestada dos dois. Exatamente. E como que você lida com essa explosão, né? Porque parece que acontece uma explosão de sentimentos. Mas acontece mesmo. Eu não sabia como nominar. Agora você acabou de me explicar. Mais uma pro meu cabedal jurídico aí, né? Psicológico, na verdade. Mas é isso mesmo. Eles ficam num estado de beligerância, que é uma coisa que não tem explicação. Porque você olhando friamente para os fatos, você fala assim, mas... Não tem motivo para isso. Era tão simples. Vamos pensar nas crianças, em prol deles. Vamos abrir mão aqui, abrir mão ali, ceder aqui, ceder ali. Vai dar tudo certo. Mas não, eles não querem. A necessidade que o ex-casal tem, em geral, de um ferir o outro, é uma coisa doentia. Mas aí agora você me deu a explicação. Agora quem entendeu fui eu. Por que eu sofro tanto no meio daquela explosão? É realmente uma erupção. Mas você tem que ter um cartão de psicólogo ali para, né?
Para encaminhar, não Menina, tem? eu falo Direto, não pra tem? eles sempre. Eu nunca indico assim pra uma determinada pessoa, mas muitas vezes eu digo, é muito comum. Falo, você precisa se tratar. Inclusive, às vezes, antes de dar entrada. Tem clientes que chegam no escritório tão fragilizadas que elas não têm condição de enfrentar o divórcio. Daí eu sempre digo, procura assistência psicológica, vai se tratar, se fortalece, faz um autoconhecimento, trabalha, né, a tua autoestima, depois você volta. Porque se você for fazer agora, você vai ficar arrasada. E não vai conseguir raciocinar. Sim. E aí, ou você confia cegamente em mim, o que eu acho ruim, porque se algo der errado, você vai me culpar, ou você vai ser prejudicada no seu divórcio, porque você não vai estar raciocinando. Você está machucada. Sim. Você está ainda no tempo de lamber as feridas, né? É Sim. horrível falar isso, mas é verdade. É. As pessoas precisam se curar, né? De algumas questões que são só delas e que às vezes são da parceria. Aquela toxicidade, né? E é possível, né, quando você tem uma cliente que chega com nesse ponto, né, de muita fragilidade emocional, em relação à guarda, né? É possível não dar entrada no divórcio, mas conseguir algum acordo judicial sobre a guarda? Até ela definir se vai, né, esse tempo de separa e depois divorcia, como que é isso? Olha, a gente até pode pedir liminarmente que a guarda seja estabelecida enquanto eles estão separados de fato, mas a gente não pode deixar de depois dar entrada no divórcio, porque senão aí a gente fica com uma medida que ficou ali sem pé nem cabeça. Sim. Mas pode acontecer, do casal até voltar. Eu tô dando risada, que eu ia falar. E casado, tem como estabelecer guarda compartilhada? Olha o que eu vou falar, hein? Tá difícil. Olha, na verdade... Precisava de um acordo judicial, hein? Na verdade, até tem, sabe? Muitas pessoas acham que não tem como, Olha por aí, exemplo... né? Muitas pessoas acham que não tem como, por exemplo, você mudar o seu regime de casamento enquanto você está casada. E dá. Isso é possível de ser feito. E você estabelecer questões de guarda ou questões de responsabilização ou questões mais bobas e fúteis, como por exemplo quem lava a louça, quando um cozinha e o outro lava, coisa assim, pode ser estabelecido? Pode. É só fazer um contrato. Se for feito antes do casamento, no pacto pré-nupcial ou antinupcial, como algumas pessoas chamam, melhor. Mas pode ser feito depois, desde que os dois anuam. Se os dois assinarem, tá tudo certo. Eu já fiz um pacto antinupcial que tinha 90 laudas. Nossa. Porque eles estabeleceram absolutamente tudo. Se um dia tivessem filhos, como seria? Se um dia tivessem pets, como seria? Se comprassem bens, como funcionaria? Quem ia gerir as finanças? Sabe, tudo, tudo. Relacionamento com as famílias de origem, tudo eles estipularam. E o que você Funcionou? acha disso? Funcionou porque eles são duas pessoas com um perfil, assim, muito metódico, extremamente, imagino. né? Já deu para entender, né? Eles me deram muito trabalho, porque eu não sou uma pessoa conforme, uma pessoa metódica. Então, eu tive trabalho com eles. Eu até entendi o porquê que os dois iam casar, porque eles eram almas gêmeas. Duas Porque pra alguém criaturas... topar isso, né? então. Fala assim, eu quero fazer um contrato com 90 nascido laudos. pro Eu outro. também quero. Pode casar. Isso. Né? Um nascido para o outro. Encontrou. E aí estipulou-se tudo. E ambos eram professores universitários da área de exatas. Então, para eles, melhor coisa que tem. E aí era muito engraçado que muitas vezes, depois de anos casados, eles resolveram ter o primeiro filho, eles já tinham quase 10 anos de casamento. Aí eles me ligaram e falaram assim, doutora, a gente resolveu ter filho, a gente quer saber se aquelas cláusulas que nós entabulamos lá no pacto pré-nupcial, se elas ainda estão valendo e se estiverem, se nós podemos alterar algumas coisas, porque com a nossa convivência, a nossa visão sobre esse fato mudou. Falei, sim, elas estão valendo, mas a gente pode alterar, só fazer um aditivo. Sim. E aí foi que eu ouvi falar deles de novo, coisa, né? Eles hein? voltaram. E aí eu disse, e nesses 10 anos aquele pacto todo funcionou? Aí a mulher começou a rir, aí eu falei, por que você tá rindo? Ela disse assim, porque todas as vezes que eu dizia alguma coisa, ele falava assim, eu não tenho certeza se você tá certa, vamos consultar. E ela aí pegava, deixou impresso dentro de casa uma cópia, consultava e falava, tá lá na cláusula tal, sim, você tem razão. Não, você não tá certa dessa vez, é assim que funciona. Gente, mas
funcionou para eles, mas não é nada curioso, comum. né? É curioso porque Mas um casal, pode estabelecer. né? Aham. Quem leva, quem busca, quem alimenta, quem põe para dormir, quem dá banho, pode estabelecer. Só que aí, se não cumprir, aí é que vem a saia justa. Podemos estabelecer multa, pode ser estabelecido, só que aí como você vai cobrar uma multa do seu cônjuge? Pode cobrar? Pode, mas como que isso vai ficar o mal-estar dentro de casa? Sim. Você vai executar essa decisão judicial ou Não, esse eu acordo, cobro. que é um título Eu cobro extrajudicial? até hoje. Fora do contrato, eu já cobro uma Então. multinha. Uma bolsa. Sempre cobro, sempre cobro. Uma bolsa nova, você um sai- sapato novo? Um Pix. Pode ser, isso. Quer me dar alguma coisa? Pix. Opinião não Eu aceito. brinco com meu marido que não, isso aí é uma taxinha de serviço que eu cobro para fazer o serviço dele. Buscar na escola, algumas coisas que acabam. Né? Sim, porque se nós formos partir do pressuposto que tudo deveria ser dividido, Claro. né, que não existe esse negócio de eu vou te ajudar, não, você não vai me ajudar, a obrigação não é só minha. Né? Se as pessoas soubessem e levassem isso a sério, tudo ia ser mais fácil, porque ia ficar mais leve para todo mundo. Com certeza. Né? Sim. Mas, infelizmente, não é assim que acontece. Eu acho que é isso que acaba acarretando esse cenário, né? De ser muito comum, muito mais comum as crianças ficarem com as mães. Sim. Porque Sim. hoje quem está à frente da educação são as mulheres, Sim. né? E elas ficam sobrecarregadas porque é natural. Isso que você falou de formalizar mesmo, né, a guarda, porque após a separação, aí que ela fica mais sobrecarregada ainda, né? Porque aí é o que você falou, não consegue fazer uma viagem, não consegue fazer um Nada. cabelo, porque deixa a filha com quem? Não, e o Está tudo pior, com ela, né? que se ela consegue fazer alguma coisa, porque ela tem uma rede de apoio bacana, ela tem familiares, ela tem amigas, ela tem, né, pessoas que a ajudem, aí a sociedade julga, fala, você foi pra balada e o teu filho tá com quem? Quando que você ouviu alguém perguntando isso pra um homem? Eu nunca ouvi. Sim. Né? Então, as coisas não podem ser assim, tão parciais. A gente precisa dessa mudança. Eu queria aproveitar que você está falando sobre isso para que você esclareça uma dúvida que é muito frequente no meu consultório. E eu vejo também, por aí, as mulheres ainda continuam afirmando isso. O medo de sair de casa e dar abandono de lar e perder a guarda das crianças. Inclusive, semana passada, eu recebi uma mulher querendo ajuda nesse sentido, que ela queria se divorciar, o marido não aceitava a separação e ela já estava disposta a ir embora. Só que ela não queria ir embora porque o marido ameaçava, dizendo que se ela saísse, daria abandono de lar, que estava na lei, né, que é uma grande mentira, e que ela perderia a guarda. Queria que você orientasse isso para as pessoas. Essa questão de abandono de lar, isso já mudou há muitos anos, mas existiu, muito não mesmo. existiu, né? Sim. Era mais um aspecto machista da legislação, assim como houve um tempo onde nós éramos regidas pelo Estatuto da Mulher Casada. Isso. Né? Isso já existiu. Parece aberração hoje em dia, mas é verdade, Mas não é né? de tanto tempo atrás, né? Não de E também, tanto assim. quando havia um divórcio, na antiga Constituição de 1920, eu não lembro da data, a mulher perdia a guarda dos filhos. Era comum que ela perdesse porque o homem ficava com todo o patrimônio. Então, daí, como que ela ia sustentar esses filhos, né? Então, ela virava uma espécie de pária mesmo, né? Ela era retirada do lar e jogada às traças quando ela se divorciava. Isso era uma promessa de consequência justamente para ninguém querer se divorciar, né? E aguentar o que fosse. Para que a mulher, né, não quisesse ninguém divorciar. mulher, né? Para que ela aguentasse o que fosse, mas se mantivesse em casa. E aí as era a honra pessoas do falam marido, assim, né? Ai, mas hoje em dia, né, as taxas de divórcio, por que aumentou tanto? Ué, Olha aí a por que explicação. aumentou tanto? Claro que aumentou, porque hoje em dia as pessoas não são mais obrigadas a aguentar tudo calada. Antigamente não era que as pessoas se davam bem, é que as mulheres eram sufocadas e não falavam, elas não tinham voz. Então agora a gente precisa utilizar todos esses direitos que nós conquistamos, né? Que o feminismo teve muita representatividade em relação a isso. É claro que nem nenhum movimento é de todo perfeito, mas quase tudo que foi feito e que foi conseguido foi a custo de muito suor e lágrima e muita luta dessas mulheres. A gente tem que respeitar isso. Sim. Sabe, eu acho um absurdo quando algumas meninas, às vezes eu escuto, às vezes amigas do meu filho e tal, falam, eu não preciso de feminismo, isso aí é a maior bobeira do mundo. Falo, filha, olha aqui, se você não sabe o que você está falando, você não tem nem a menor noção, porque se o feminismo não existisse, você
não teria celular, você não estava andando com esse shortinho, você não vinha de Uber aqui passear na minha casa, sabe? Você não teria liberdade de ir para uma balada, você não tem noção do que era a vida das mulheres antes do feminismo existir. Inclusive, ela não poderia nem falar isso. Nunca, numa roda de amigos. Pra falar, Pra falar que não concorda com o com alguma coisa. Que ela não precisa dele, né? Não teria voz nenhuma. Sim. Porque nós não tínhamos, e isso não é tão distante assim. Não. Né? O movimento feminista, ele teve um pouco mais de ênfase, assim, dos anos 70 para cá. E é aquilo, né? Muitas mudanças aconteceram na Constituição de 1988. Isso. 88. Sim. Eu nasci em 84. Tá ali. Tá ali. Super perto, né? Super. Historicamente, não é nada. Não é? Né? Sim. Então a gente precisa respeitar, louvar o que é louvável, descartar o que não é bom, porque tudo que é radical também tem seus pontos negativos, mas nós não podemos nunca descredibilizar um movimento que tanto bem faz por causa de alguns erros ou de algumas pessoas, né, que são mais radicais e que levam a coisa para o lado muito extremo, né? Sim. Eu não sou Mas a favor de voltando- nada extremo. Mas voltando para a guarda, as mulheres sempre passaram por todos esses problemas justamente por conta desse machismo estrutural, desse patriarcado, e a guarda ela está intimamente relacionada. Tanto é que o nosso direito ele tem raiz no direito romano-germânico. E lá, nessas raízes, existia a figura do pater familias, né, que é em latim. E o que era o pater familias? Ele era o senhor do clã. E ele tinha direito, inclusive, de vida e morte sobre a esposa e os filhos. Ele podia mandar matar e nada aconteceria com ele se ele achasse que era o correto a se fazer. Então, a gente conseguiu uma mudança gigantesca, mas ainda temos muitos reflexos. Mas só pra gente concluir, a mulher saindo de casa... Tá, sobre o abandono sobre do o lar, abandono do lar, que acabamos isso. falando de outras coisas. Isso mudou há muitos e muitos anos, isso não existe, e a primeira coisa que eu indico para uma mulher dessa, se ela está sendo ameaçada, inclusive com esse mito que muitos homens usam, né, para causar pavor nessas mulheres, elas têm que fazer uma denúncia de violência psicológica, porque isso é violência psicológica, e pedir uma medida protetiva, se for o caso. Né? É claro que eu jamais vou indicar que ninguém faça a solicitação de uma medida protetiva com base em mentiras. Arbitrária, né? Embora Sim. muitos colegas façam isso, eu acho isso uma temeridade, porque isso descredibiliza tudo que a gente luta para ter de benefícios com a Lei Maria da Penha e outros instrumentos. Né? Isso joga no lixo o nosso trabalho. Isso me magoa e chateia muito. Mas, se ela está sofrendo, tem que pedir. Existe o mecanismo, por que não usar? Como é que o juiz decide a guarda? A guarda, ela é sempre decidida com base no melhor interesse da criança, pelo menos isso é o que a lei diz, tá? Tanto o Estatuto da Criança e do Adolescente, como a nossa Constituição e todas as outras leis que estão ali gravitando em torno desses dois cadernos legislativos que são mais parrudos, né, que tem mais substância, todas colocam essa expressão, melhor interesse da criança ou melhor interesse do menor, tanto faz. E o que seria isso? Aí que vem o problema, porque isso é um conceito subjetivo. Sim. O que é o melhor interesse da criança para um juiz extremamente machista é ficar sempre com a mãe mesmo que ela passe fome. O que é o melhor interesse da criança para um juiz que já é uma pessoa muito mais antenada, que já tem uma cabeça muito mais aberta e que já respeita as evoluções da sociedade, é qual dos pais consegue gerir melhor a rotina dessa criança, qual dos pais tem mais capacidade financeira para arcar com os custos dessa criança, porque a gente não pode esquecer que quando ocorre um divórcio, o rompimento daquele padrão de vida também acontece, porque normalmente um dos dois ganha mais e contribui mais, e é normal que seja o marido, que seja o homem, né, em casais hétero. E aí, nesse caso, a renda da criança, se ela fica só com a mãe, cai muito e cai também o padrão de vida. E isso é injusto. Afinal de contas, a criança ela é uma vítima daquele rompimento. Ela não fez aquela escolha. Ela não fez a escolha nem de estar naquela família, nem de nascer daqueles pais, nem de se separar. Sim. Então, por que ela vai ser obrigada a sofrer as consequências? Então, o melhor interesse também leva em conta essa questão financeira. Tem gente que fala, nossa, mas advogado só pensa em dinheiro. Poxa, mas você precisa se preocupar
lá, como que a manutenção da criança vai ser feita? Escola é muito cara, celular é muito caro, cursos de atividades extracurriculares são caríssimos, saúde é caríssimo. Num país onde a gente não tem os nossos direitos básicos garantidos com qualidade, a gente paga tudo por fora. Sim. Saúde, segurança, escola, tudo é terceirizado. Se você não tem dinheiro, você não mantém aquela criança com o padrão com o qual ela era acostumada, e isso gera revolta. Né? E aí vocês têm a explicação muito melhor do que eu sobre essas questões mal resolvidas que a criança vai levando durante a vida, porque ela fica se questionando, poxa, por que eu tenho que ser prejudicada? E agora ir morar numa casa pior, ficar sem carro, não poder mais estudar na escola que eu era acostumada com os meus amigos, não poder mais ir para o clube que eu frequentava. Por que eu tenho que passar por tudo isso? Só para ficar do lado da minha mãe? Isso é injusto. E eu tenho um outro ponto sobre essa disputa, né, por guarda, que acaba colocando a criança nesse lugar de objeto, né? Por isso que essa expressão do melhor interesse da criança, ela é necessária por conta disso. Porque é um olhar que se tem para a criança como um sujeito. Isso. As necessidades que ela tem como um sujeito. E não como um objeto que fica a serviço de uma luta, de uma guerra. Exatamente. Para atingir o outro. E quem né? faz a criança ser objetificada são os próprios pais. Sim. Então, quando o casal me procura no escritório e eles estão querendo fazer um divórcio consensual, eu converso muito sobre isso. Porque daí eu tô com os dois ali. Então, eu sempre digo, mesmo quando é só uma das partes, eu falo também. Falo, nunca use seu filho, nunca fale mal do seu filho, não fale mal do ex pro seu filho, porque você está destruindo a imagem que ele tem do pai ou da mãe. Sim. Né? Você está prejudicando só o seu filho. Você não está prejudicando e magoando o seu ex. Você está prejudicando o seu filho, a formação do caráter dele, da persona dele, dos sentimentos dele. Não faça isso. Mas tem gente que não entende. Inclusive, já tive problemas de cliente falar assim, se você não vai fazer o que eu quero, não vai defender o meu direito do jeito que eu acho que é certo, então eu vou procurar outro advogado. Fica à vontade, porque eu não vou fazer isso. E a gente vê... Deixar usar os filhos. A gente vê essa situação indo a níveis extremos, né? Inclusive de causar a própria morte dos filhos para atingir o outro. Nossa, né? Como que isso tem se tornado uma notícia comum, né? É muito, muito triste, né? E aí os filhos realmente eles voltam para um estado de primitividade, lá da história do pater familias, porque você tem direito sobre vida e morte, então a criança realmente não é um sujeito, ela é só mais uma coisa, né, da casa. Isso é horrível. Então, por isso que eu digo, guarda compartilhada só dá certo quando os pais têm muito bom senso. São pessoas civilizadas, pessoas que sabem dialogar, que conseguem colocar limites, pensar na criança em primeiro lugar, porque a maior parte dos pais usa a desculpa que está pensando no filho, mas na verdade é só um desejo muito íntimo de expressar as suas próprias vontades. É isso que eu observo também, Thalita, assim, de pessoas que eu conheço, que o pai entrou pedindo a guarda, que deu essa briga com relação à guarda, eu não observo realmente um interesse em cuidar da criança, mas sim tomar da mãe. Exatamente, como uma espécie de vingança. Ou também, por outro lado, eu já vi muito isso acontecer com homens que são muito sovinas, e aí eles querem muitas vezes ficar com as crianças para não ter que dar. Não vou dar nem um tostão para sua mãe. Ela não vai gastar o meu dinheiro com macho. Sabe? Essa conversa eu escuto sempre. Isso é absolutamente ridículo. Primeiro porque a pensão, em geral, não dá para quase nada. Quem dirá para sobrar para gastar com outra pessoa. Sim. E se fosse o caso, qual é o problema? Se ela estiver feliz, estiver de bom humor, estiver bem tratada, e os seus filhos também, e ela estiver em estado emocional tranquilo, e isso vai refletir nas crianças, por que não? Qual que é o problema? Sim. Sabe? Então, é a taxa de serviço. Eu sempre brinco, gente feliz não enche o saco. Com certeza. Sabe? Então, quanto mais a gente puder entrar em acordo, estabelecer as coisas de maneira clara, colocar os limites e que todo mundo siga aquilo que foi acordado, porque ninguém é obrigado a fazer um acordo. Ninguém é obrigado a fazer um pacto, mas a partir do momento que fez, cumpra. E se não cumpre, o que acontece? Aí a gente precisa executar judicialmente. Pedir o cumprimento. Só fica preso se não pagar pensão. O resto das coisas não gera prisão. Mas ele continua preso ou logo é solto? Ele vai ser solto a partir do momento que ele pagar. Só pagando que é solto? Isso.
Mas na prática, funciona de verdade? Na prática, normalmente eles arrumam dinheiro, nem que seja de algum familiar, e pagam. Ou fazem um acordo com a ex, por exemplo. Eu tive um caso que ele estava já devendo 60 mil reais para ela, Maria. porque a pensão era alta também, né? Era um valor bom. E aí acumulou e ele não conseguia pagar. Daí o advogado dele me ligou perguntando se ele pagasse a metade à vista, se ela daria como quitado os meses anteriores e começaria do zero. Aí eu questionei ela, né? Ela falou, mas você acha que eu devo aceitar? Eu vou perder a metade. Eu falei, você já fez a criação do seu filho nesses meses todos. Se você passou por maus bocados, já passou. Então agora, você só manter ele lá preso não vai resolver o seu problema. Na minha opinião, você deveria aceitar, mas é uma questão muito pessoal, você que sabe. Direito de receber os 60 você tem. Só que eu acho melhor 30 na mão do que 60 voando. Aí ela entendeu por bem de aceitar. 60 voando e o pai dos filhos dela preso sem conseguir trabalhar para conseguir honrar. Exatamente, né? com as próximas. Então, ou seja, a bola de neve ia só aumentar. E se ela estava passando por dificuldades, pela falta do pensionamento, a dificuldade ia se manter, não aceitando o acordo, porque ele se manteria preso, consequentemente não pagaria, e a dificuldade dela perduraria. Sim. Então, é uma cadeia, né, de consequências. E eu acho que o direito, né, e o papel do advogado é justamente esse, né, Thalita, de mostrar, você mostra para o seu cliente quais são as consequências. Isso. De um ato. E todos porque os caminhos. todos têm Exatamente. Sempre existirá consequência. Então, a gente tem que mostrar as consequências e os caminhos. Sim. E em cada caminho, qual direito ele vai preservar e o que ele vai abrir mão. Porque tudo tem, né? Cada escolha uma renúncia, já diria o filósofo, né? Então, a gente precisa explicar essas coisas. E tem muita gente que não faz isso. Que mostra só aquilo que ele acha mais interessante ou aquilo que ele julga como certo pelos próprios valores. Eu acho que o papel do advogado não é esse. É realmente lançar luz sobre aquela questão. Quem vai escolher se vai ficar do lado da luz ou da sombra é o cliente. A escolha não é nossa. Sim. Sabe? Mas então, é conseguir ter a clareza que o casal não está tendo naquele momento. E né? mostrar os fatos. Sim. Às vezes, algumas mães, principalmente, né, elas ligam e falam, porque aconteceu isso. Fala, olha, eu entendo sua dor e eu entendo o quanto você está nervosa. Porque eu também tenho filho, eu também já me divorciei, eu sei o que você está passando. Só que eu preciso que você me conte os fatos. Eu não posso colocar no papel isso que você está me falando, porque isso é como você se sente diante do fato. E não é isso que eu vou colocar para o juiz. O juiz não vai julgar como você se sente. Até porque ninguém pode julgar como você se sente. Só você sente. Eu preciso saber dos fatos. Então é difícil para as pessoas separar uma coisa da outra. Sim. Mas isso é um treinamento, né? Também, essa objetividade. E quando o casal tem um bom diálogo, é tudo tão mais fácil. Sim. Quando as pessoas não querem ferir, né, o ex e simplesmente só houve um rompimento de vínculo, eles só querem solução. Cada um quer viver sua vida da melhor maneira e quer criar os filhos da melhor maneira e não quer estragar a figura do outro pai, do outro genitor ou genitora. Não é esse o intento, né? E tem um outro ponto que eu acho importante falar, que quando acontece um divórcio, que ele vai para esse campo mais litigioso, né? Essa disputa, as pessoas, quando elas estão numa guerra, elas não percebem, mas elas ficam ligadas ao outro por meio do ódio. Então, é uma substituição do amor pelo ódio. Exato. No casamento, eles estavam ligados pelo um laço de amor, e aí, a hora que eles entram num divórcio e fica brigando e ninguém cede, eles estão unidos de novo, ainda que seja pelo ódio. E eles não conseguem entender que ter filhos juntos, né? Qualquer pessoa que tem filhos, eles têm um vínculo pro resto da vida. Porque você vai ter que se encontrar nas festas da escola, nos aniversários, nas formaturas, nos casamentos. Vai para a vida toda, nos funerais da família. É para a vida toda aquele convívio. Em maior ou menor medida, mas é para a vida toda. E quanto mais você se der bem e respeitar o espaço do outro, melhor vai ser para os seus filhos. As pessoas não entendem isso. Eu falo tanto, mas eu acho que fico malhando
trabalhando em ferro frio, mas uma hora, né, sabe, vai funcionar. As pessoas têm que se esclarecer. Né? É que é um momento de muita fragilidade, de raiva, e aí ninguém consegue pensar Isso. racionalmente. Racionalmente, fica só naquela parte da emoção. Só. E isso é muito prejudicial, porque a consequência vem depois, e a consequência vem em cima dos filhos. O maior prejudicado em qualquer divórcio sempre são os filhos. Só que a gente pode fazer com que isso seja muito, muito, muito mitigado se a gente tiver bom senso. Porque é muito pior para uma criança, isso é um mito também. Eu fiquei no casamento por causa dos meus filhos, que filho segura casamento. Mentira. É muito melhor pais divorciados e felizes do que pais unidos brigando. As crianças não querem ver isso. E elas já estão tão mais com a mente aberta do que nós adultos, que eu já tive clientes que elas vieram me contar que o filho falou assim: mamãe, você sabia que na minha sala só tem um amiguinho que os pais são casados? E aí a gente ficou pensando se a gente ia convidar ele para brincar, porque ele é diferente da gente. Olha como a realidade se inverteu. Quando nós éramos crianças e gerações atrás, nossa, ser filho de pai separado era quase como ter uma doença contagiosa. Hoje em dia as crianças levam tão numa boa, de forma tão natural, que eles veem a parte boa de ter 2 quartos, de ter a possibilidade de ter brinquedos diferentes. Eu já escutei de inúmeras crianças que foi muito melhor ter se separado, justamente por causa das brigas. Isso. A criança conseguir ter essa percepção de que está muito melhor hoje, que eles não brigam mais, e que eu saio para passear com meu pai, que antes não saía, né? Do que antes, quando ela porque viviam casados, mas não tinha convivência de fato, né? Aquela convivência saudável, não tinha tempo de qualidade, porque quando a relação ela já ruiu, ou um ou outro ou ambos fazem de tudo para ficar fora da casa, para não ter que conviver. E isso a pandemia mostrou assim escancaradamente. E aí, se não tem tempo de qualidade, o que adianta os pais serem casados? Nada. Só traz de sabor. E a pandemia foi um momento em que aumentou muito o número de divórcios, né? Por conta dessa convivência. Muitas pessoas eram casadas e não se conheciam. Exatamente. E muito, portanto, também essa fuga, né? Não tá bem, eu vou sair, eu fico fora de casa, eu chego à noite. Vou pro clube, volto tarde. Vou pra conveniência, vou pro bar, vou pra uma festa, vou no churrasco com os amigos. Cada um vai para um lado, porque hoje em dia não são só os homens que saem, nós também saímos, né? Temos os nossos grupos e tal, os nossos jantares, e daí essa criança fica com quem? Sim. E aí, né, acho que é um ponto que normalmente eu trabalho, né, com os meus pacientes quando estão num período aí de divórcio. Turbulência total. É essa questão da separação, de como que a separação, ela ocorre em diversos níveis, numa situação de um divórcio, uma separação mesmo, e em diversas relações. Então, pensando nos filhos, a separação vai acontecer também na vida dessa criança. A separação no sentido de que ela não vai mais conviver 24 horas com pai e mãe junto. Ela vai ter que passar por essa operação de uma separação nesse sentido. Não a separação, ela vai continuar sendo filha. Mas é um novo modelo de convivência. E vai ter que operar essa separação, assim como o casal. E um outro aspecto da separação é separar o casal da relação com os filhos, que isso também acho que é o mais difícil de conseguir fazer essa dissociação entre as duas coisas. Tratar as crianças como, que é o que você falou que é o seu maior desafio, né? Com os casais. É de mostrar para eles que as crianças não têm nada a ver com o conflito deles. E com a separação do casal. Isso casal é uma separação. É uma tentativa. Quando você fala isso, você está tentando mostrar que eles vão precisar passar por essa separação também. De fazer essa separação entre os filhos, né? A relação deles com os filhos e a relação do casal. Esferas totalmente diferentes. E essa mistura, essa confusão de esferas é que causa problemas. Se os pais conseguirem de forma nítida separar a esfera da relação deles matrimonial da relação pai, mãe, filhos, né, parental,
né, separar essas relações, ficaria tudo muito mais fácil. Sim. Mas as pessoas têm muita dificuldade, elas usam os filhos, é uma temeridade. Nossa, eu já arrumei muita briga por causa disso, porque eu não aceito esse tipo de coisa. Acho um absurdo. Aí tem um colega que fala assim, nossa, mas você deixou a cliente embora, perdeu os honorários e tal por causa disso. Sim, porque eu não me sinto bem fazendo um negócio desse. Eu não vou postular uma medida que vai contra os meus princípios. Não adianta. Sim. Eu não vou conseguir nem entregar um bom trabalho, porque eu não acredito naquilo. Sim. Aquilo para mim está muito errado. Sim. Né? Então, do mesmo jeito que tem gente que fala assim, o pai é obrigado a pagar a pensão, ou a mãe é obrigada a pagar a pensão, e se ele não quiser, porque ele não ama mais o filho e tal. Não é assim. Separa as coisas. Amor é uma coisa, pensão é outra, necessidades básicas das crianças precisam ser supridas. A gente tem que dar um jeito. Todo mundo é responsável, mas não mistura as coisas e não ensina aos filhos que o amor está condicionado ao dinheiro. Sim. Isso é horrível. Que tipo de adulto essa criança vai ser? Sim. Sabe? Então é muito complicado, porque mistura afeto, mistura todo o sofrimento emocional com a parte financeira, com os bens, com tudo. E hoje ainda isso é muito presente, justamente por essa herança do patriarcado, em que o pai, a responsabilidade de um pai era arcar com as necessidades financeiras da casa, né? Isso. Então, E nada mais. e nada mais, exatamente. Então, muitos pais hoje que se divorciam entendem que então eu paguei a pensão, eu já Tá fiz minha tudo parte. certo. Né? Então, se eu estou depositando certinho a minha pensão, eu não preciso pegar essa criança, eu não preciso ver, eu não preciso... Conviver. Eu concluí todas Isso. as minhas obrigações. O meu checklist está Check. todo certo, né? Estou cuidando do meu filho, sou um paizão, paguei. né? Paguei. E não é assim. Ao mesmo, por outro lado, também não é você classificar a convivência como melhor ou pior pelo tamanho da pensão. Né? Cada pessoa tem uma realidade. Para alguns, R$3.000 é uma pensão vultuosa e para outros é uma bagatela. Então, a gente precisa ver as realidades das duas famílias. Agora, você quer saber uma coisa que me revolta, Thalita? É quando a mãe não entra com pedido de pensão. Mas e se ela não precisa, Bárbara? Eu acho que se o pai é pai, ok. Mas eu acho que tem que entrar como uma espécie de indenização, sabe? Porque é obrigação dele cuidar do filho. Porque assim, o direito, ele é da criança, ele não é da mãe. Então, mas eu acho na que verdade, se a mãe ela não nem entra, poderia. ela tira um direito da criança. Exatamente. Então, existe esse entendimento de que a mãe nem poderia, nem deveria deixar de exercitar, porque ela está exercitando um direito do filho, representando a criança. Mas, por outro lado, eu já vi muitos casos onde exercitar esse direito do menor traz tantos conflitos que, se ela tem uma condição financeira boa, ela abre mão para não ter problemas. Porque alguns pais, como você mesma mencionou, eles acham que o simples fato de pagar pensão resolveu tudo. E aí, nesses casos específicos que eu estou me referindo, o fato deles não pagarem fez com que eles se aproximassem da criança. Porque daí, na cabeça deles, é assim, nossa, ela não está me extorquindo nenhum dinheiro, então realmente eu vou me aproximar do meu filho. E a mãe, percebendo isso, e com condição financeira, de arcar com o custo da criança, ela faz questão de não pedir. Olha só, sabe, né? veio pedir Olha orientação o efeito, se ela né? poderia fazer isso. Falei, se você consegue arcar e se você acha que emocionalmente para o seu filho está sendo melhor, não peça. Sim. Porque realmente existem casos e casos, né? Nesse caso específico, o pai levou pelo outro lado. Ele falou, ela não vai me extorquir, olha só, porque os dois ganhavam muito bem. Mas ela tinha condição, assim, tranquilamente, de cuidar da criança, sem auxílio nenhum dele, estava tudo certo. Era uma gota no oceano para ela, os gastos da criança. E para ele também, né? Não faria diferença para nenhum dos dois. Aí ela disse, eu não vou pedir, porque assim ele se aproximou do meu filho. Do nosso filho, né? Ele leva ele para passear, leva para sair, leva para fazer viagens, coisa que eles nunca tinham feito quando éramos casados. Então, a convivência com o filho melhorou assim. Eu escuto bastante relatos também de que depois da separação a convivência melhorou muito. Isso. Pelas visitas estipuladas, e aí o pai saía para almoçar, saía para passear, para Então, levar o para que viajar. às vezes começa como uma obrigação legal, muitas vezes se torna uma coisa muito saudável.
Então a gente precisa ver a evolução também, de como o filho recebe aquilo. E aí, se a mãe não pratica alienação e ela não fica pondo minhoca na cabeça da criança, ou o pai também, se a criança morar com o pai, eu sempre gosto de falar outro lado, porque as pessoas acham que eu estou sendo sempre parcial. E não é isso, né? É que é mais comum que fique com a mãe. Se ela não faz, não tem essa prática, esse expediente, a relação do filho tende a ser muito mais saudável com esse pai. E aí a presença física também, porque se o pai não se sente afrontado, acuado, extorquido, nada disso, ele vai se aproximar mais. Porque às vezes isso está acontecendo. É claro que na maior parte dos casos a mãe não está fazendo isso, ela não está extorquindo ninguém, ela não está se utilizando daquele expediente, a pensão nem dá para nada. Na maior parte das vezes nada disso está acontecendo. Mas às vezes o pai pôs isso na cabeça, mesmo que não está acontecendo, que não esteja acontecendo. Então é tudo um jogo muito subjetivo. É isso que eu ia falar. Bem emocional, difícil de né? lidar. Por isso que assim... Como que a sua função é de entrar nas relações. Então, por isso que eu acho que o direito... mesmo. Isso! O direito de família, ele tá muito próximo da psicologia. Muito. Porque você tem uma função ali de ordenar, legislar, organizar Dar as nome, relações, né? dar nome, conseguir fazer essas separações, analisar o que está acontecendo. Então, assim, é algo que requer de você também o entendimento das relações, né? Relação de poder. Exatamente. Né? E de conseguir, muitas vezes, olhar com um distanciamento, mesmo sendo contratada por uma das partes, mas ter um distanciamento para ver que aquilo que a pessoa está pedindo não é o melhor para ela. E muito menos o melhor para os filhos. Sim. Né? E às vezes até ter que ter embates com os próprios clientes. Isso é bem difícil. Sim. Mas eu acho que é uma espécie de papel social também. Eu me sinto nessa condição, sabe? De ter um papel social, de esclarecer as coisas e de sempre lutar pelo melhor interesse das crianças. Porque eles são os mais desprotegidos e os mais prejudicados. Né? Pais que inventam provas, pais que mentem. Isso tem tanto homem quanto mulher. Né? Esses dias uma mulher falou assim pra mim, ai, doutora, você não acha que o homem tá sempre errado quando ele faz isso, isso e aquilo? Eu falei, olha, quando faz isso que você está falando, eu concordo que ele está errado, mas a gente não pode dizer que honestidade é uma prerrogativa de gênero. Não existe só mulher honesta ou só homem honesto. Isso é do ser humano, né? Independente do gênero. Não tem nada a ver, aliás. Sim. Então, essa pecha de que todo homem é monstro e toda mulher é santinha, boazinha e nunca tem perversidade, isso não é verdade. Vocês sabem mais que eu. Só que existe um estereótipo, né, de que toda mãe é coitadinha. Não é também. Tem muitas que são um inferno na torre na vida do ex. É comum até. Sim. Né? Porque usa como instrumento de vingança e tudo mais. A gente precisa trabalhar muito isso. É a tal da natureza perversa polimorfa. Ai, eu vou anotar isso aí, Lívia. Eu vou falar, minha filha, hoje você veio travestida de natureza perversa polimorfa, né? Isso aqui que você quer fazer com a minha cabeça, filha. Quem vai ter que aumentar o Rivotril sou eu. Não é fácil. E é pesado, né? As consultas são pesadas, é muito sofrimento, é uma energia muito ruim. A gente precisa trabalhar tudo isso. Mas diga, Lívia, você ia perguntar outra coisa. A última pergunta, que a gente já está no nosso limite de tempo, mas acho que essa pergunta aqui, ela precisa ser feita. Alguns pais ficam temerosos diante da ideia de que o juiz vai perguntar para a criança qual a sua preferência. Mas isso não acontece da forma como os pais imaginam. Eu queria que você explicasse um pouco. O juiz não vai fazer igual aquele meme, né? Que o juiz coloca a criança ou... Com quem você quer ficar? No meio do casal e fala, corre pro lado do pai que você quer ficar. Daí vai um para cada lado. Isso é ridículo. O que vai acontecer? Em geral, os juízes ouvem as crianças, isso não é uma regra, isso não está na lei, tá? Isso é uma praxe. Eles ouvem acima dos 12 anos. É muito difícil que a criança seja ouvida pelo juiz antes, tá? Mas sempre a gente solicita que seja feito um estudo, pelas psicólogas, assistentes sociais e tal, normalmente são as do próprio Estado, né, que trabalham com o judiciário, as credenciadas, e às vezes não satisfeitos a gente pede estudos particulares também, laudos e tudo mais, para que fique demonstrado com quem a criança estará melhor. Não é o que a criança manifesta que quer, de chegar e falar assim, eu prefiro ficar com meu pai porque ele me leva no shopping e ele compra McDonald's. Não é
Porque eu posso comer doce todos os dias na casa do meu pai. Eu posso comer doce e jogar videogame até de madrugada. E a minha mãe, ela me põe horário para dormir, a minha mãe faz eu comer comida saudável. Por isso eu quero ficar com meu pai. É. Porque o juiz jamais vai deixar a responsabilidade da decisão para a criança. Sim. Exatamente. Ainda que ouça, né? Ainda que seja maior. Vai ele vai ouvir. mas quando uma criança manifesta a coisa justamente com essa dicotomia, como a gente exemplificou aqui, de forma bastante aberrante, mas para ficar bem claro, ele vai falar, então, quem que é melhor para a criança? A mãe, né? Nesse exemplo. Por isso que perguntar para a criança não significa que a decisão vai vir dela de forma alguma, nem que ela já seja maior de 14 anos. A decisão não vem dela única e exclusivamente. Ela será um fator a ser analisado dentro de todo aquele arcabouço probatório, dentro daquelas análises técnicas que foram feitas pelos assistentes da justiça, que são essas pessoas, né? Assistente social, psicólogo e tal, são chamados de assistentes da justiça, e esses laudos todos serão analisados. Sim. Diante disso é que ele vai tomar uma decisão, ele ou ela. Eu já tive alguns pacientinhos que chegam no consultório e falam: eu quero ficar com a minha mãe, tia, por causa disso. Ai, que minha mãe, se o juiz perguntar, Aí, já ó, tá ensaiado. Você tá vendo? Olha só. Ensaiadinho. E aí você acha Porque que existe isso... no imaginário, né, popular de que isso vai acontecer, de que o juiz vai perguntar para a criança: com quem que você quer ficar? Não é assim que acontece, não, né? não é assim. E outra, que quando a criança ela é um pouco menor, normalmente menor do que 12 anos, é feito uma escuta especializada pela psicóloga. Uma escuta lúdica, ela leva bonequinhos, né? Como Ela não vocês pergunta sabem. com quem você quer ficar. Não faz pergunta direta, jamais. Ela observa pelas entrelinhas do que está acontecendo ali. E às vezes, até quando acontece, por exemplo, denúncias de abuso ou sinais de abuso, e a criança vai ser ouvida por essa equipe multidisciplinar dessa forma lúdica, na escuta especializada. Isso. A gente, como advogados das partes, o promotor e tal, a gente fica do lado de fora, lá na sala de audiência, e a psicóloga fica com um ponto. Não, mas ouvido. esse é o depoimento especial. Mas da escuta especializada. É que a escuta especializada ela é fora do fórum. Mas ela ocorre também no fórum. Eles chamam assim, Não, Bárbara. é que eu fiz parte da escuta especializada do município de Paranavaí. A escuta, ela acontece fora, porque ela pode ser exercida por qualquer um. Aí, o depoimento especial que acontece para todos assistirem, o juiz, o advogado, ele é chamado depoimento especial. Ah, tá. Que aí é feito pela psicóloga do fórum, É só que do quando fórum. a gente faz o pedido, a gente coloca o pedido de escuta tem diferença de especializada. termo. Então, e eles sempre diferem. Por isso que eu nem sabia. Porque a escuta especializada, ela vai depois do conselho tutelar. Então, Certo. sempre que tem um registro de boletim de ocorrência de uma violência, passa pelo conselho, aí o conselho manda direto para a escuta especializada, para a equipe que faz a escuta. Certo. Então, em casos de abuso tem isso. E daí a gente pode fazer as perguntas também. Mas é óbvio que a psicóloga ou assistente social não vai reproduzir o que a gente perguntou. Porque né? cada desaforo que os advogados perguntam. Então, e porque às vezes também a gente precisa saber. Só que aí você manda a pergunta e é claro, ela vai, né, fazer todo um formato diferente ali para tentar extrair a resposta. Mas não vai ser nu e cru, do mesmo jeito que o juiz não vai perguntar com quem você quer ficar, corre pro lado do pai que você acha melhor. Que é uma pergunta assim, de quem você gosta mais? Que algumas pessoas fazem, né, para as crianças. Isso é ridículo também, né? E é afrontoso até. Sim. Porque existem formas diferentes de amar e as crianças amam os seus pais de formas diversas. Não, isso é uma violência terrível contra a criança. E Eu tenho que obrigar a criança a escolher, decidir. Eu tenho que dizer que eu quero Isso. ficar com a minha mãe. Poxa, mas eu amo meu pai também. Exato. Como eu posso fazer isso com ele, né? Eu vou magoar ele Vou também. magoar o meu Ou pai. se eu falar que eu amo meu pai, eu vou magoar minha mãe. Ou seja, de qualquer forma, eu estarei saindo perdendo porque eu estou magoando quem eu amo, né? Seja o pai ou a mãe. A criança fica muito dividida, Isso. né? Muito e dividida. Isso é péssimo, né? Isso é. Para a personalidade da criança. Quanto menor ela for, pior é. Sim. E aí ficam muitas questões assim que ficam, se você não for comigo é porque você não me ama, se você não falar tal coisa é porque você não gosta da mamãe ou não gosta do papai, sabe? É uma temeridade. Mas é uma violência, né? Como a Bárbara falou. muito grande com essas crianças. E aí depois eles reclamam quando eles viram adolescentes infratores, né? Então. Quando as coisas se complicam lá na frente, quando essas crianças abusam de substâncias
né, que são consideradas como droga ou outras coisas. Não que todas as crianças que têm esse tipo de atitude lá na frente tenham vindo de lares que acabaram sendo, né, objeto de um divórcio. Não, isso acontece em qualquer lugar. Mas, em geral, as mesmas pessoas que fazem alienação são as que reclamam depois. Porque elas não conseguem enxergar a parcela de responsabilidade que elas têm, né? E essa questão da falta da autorresponsabilidade é o pior. Se a pessoa não enxerga que a responsabilidade é dela, ela nunca vai conseguir mudar. Igual o cliente que chega e fala assim, ai, doutora, mas eu tô fazendo muita oração porque é tudo culpa do demônio. Eu falo, querida, se você coloca a culpa no demônio, fica fácil, porque daí ele é demônio, né? Ele é demoníaco, é a característica dele ser assim. Então você não assume responsabilidade nenhuma, você não tem que mudar. Aí elas ficam me olhando assim, como assim eu tenho que mudar? Eu falo, claro, você tem que mudar. Você tem que mudar, o pai da criança tem que mudar, os avós precisam mudar, porque tem muitos avós que também são extremamente tóxicos. É igual da novela. Essa história de que avô e avó é só pai e mãe com açúcar, é tudo bonzinho, que faz bolo, tem não umas é cobrinhas assim. também. Então, a questão do caráter não tem gênero, não tem idade, não tem cor, não tem condição sociopolítica, não existe, é do ser humano. Então as pessoas precisam parar, né, com esses estereótipos. Ixi, tem muito pano pra manga. Muita coisa, Thalita. Mas a gente já tá, né, chegando aqui no finalzinho do nosso episódio. Quero te agradecer de novo pela sua participação. Dizer que, para mim, é sempre um aprendizado conversar com você. E acho que hoje não foi diferente. Esperamos, né... no futuro aí também te convidar para falar de outros temas que a gente já tinha conversado antes do episódio começar. E eu quero, né, estender aí os agradecimentos. Eu quero te agradecer também pela sua participação. Foi um prazer te conhecer. Adorei o nosso episódio de hoje. Acho que foi muito proveitoso. Acho que tem bastante informações. E como você falou, é uma utilidade pública, né? A gente orientar a população. E acho que o que você está fazendo hoje aqui ajuda muito. E eu é que agradeço pelo convite, pela oportunidade de falar para a audiência de vocês. Também adorei conhecer você, Bárbara. A Lívia já conhecia, né, de outros episódios, né, Exatamente. E outras falas. E fico à disposição. Sempre que eu puder contribuir, contem comigo, porque essa forma de a gente conseguir espargir o conhecimento para mais pessoas, ela é fantástica. E o podcast, o rádio, a TV, as redes sociais, elas fizeram com que isso realmente se potencializasse, né? Sob esse enfoque é muito importante. A gente precisa levar informações boas, já que as ruins, elas voam, né? Elas disseminam. Sim, elas brotam que nem erva daninha. Então vamos tentar colocar algumas flores, né? Obrigada, menina. Seguir nesse trabalho, né? Nesse trabalho difícil, né? De formiguinha, mas que tem que ser feito. Tem que ser feito. Sim. É o caminho, né? Mas então tá, pessoal, agradeço aí a participação, a audiência de vocês e na próxima sexta nós estamos de volta. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.